Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a esse dia de nosso estudo. E hoje será um dia muito importante para nós, porque falaremos em que ordem a gente deve ler com proveito a Sagrada Escritura. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que tem sempre nos acompanhado através deste nosso estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam todos muito bem-vindos a este momento maravilhoso que nós temos, que é o estudo sobre a Palavra de Deus. E hoje a pergunta é esta, né? Em que ordem ler a Bíblia? Há pessoas que abrem o livro da Bíblia no início e começam a ler a partir do Gênesis, por exemplo. Elas, em geral, não passam do 5º livro, desanimam e não retomam mais. E o que mais é pior, acabam dizendo que é impossível, que não se consegue entender a Sagrada Escritura. Mas isto aconteceria em qualquer biblioteca do mundo. A Bíblia não é um simples livro. Ela é uma biblioteca, como nós bem sabemos, de 73 livros. Eles são bem diferentes uns dos outros, isso também nós já ficamos sabendo. Tem os mais diversos estilos, foram escritos em épocas muito distantes e situações muito diferentes uma das outras. Então, todos esses pontos devem ser contados. Imagine-se chegando, então, a uma biblioteca como esta e começando a ler o primeiro livro e encontrar na estante, passando para o segundo e assim por diante. Essa leitura não pode dar certo. E não vai dar certo. Porque você chega no final, pode ser que de fato não vai entender muita coisa, né? Então, é necessário um plano de leitura. Aqui que está. No início, há muita coisa que não se entende, o que é muito natural, o que é muito normal. Até na leitura de um romance acontece isso. Não parece, por ser bem claro, né? É uma regra de ouro esta. Fato, quando a leitura se parecer difícil, prossiga. À medida que se vai lendo, as coisas vão se esclarecendo. É isso que nós temos que ter como certeza também. Não desanime no primeiro momento. É uma regra de ouro esta. A Bíblia se explica por si mesma. Olha só que beleza. A palavra de Deus fala dela mesma. Por isso, é tão importante o plano de leitura. Existem vários planos de leitura, diversos planos de leitura. Todos eles são bons, porque se baseiam no princípio. Apresento aqui um determinado plano. Ele se destina àqueles que desejam começar a ler a Bíblia e não têm outros recursos a não ser conhecer a Bíblia através dela mesma. Siga a ordem indicada aqui, ela faz parte de um método. É um caminho. Nós falamos um método, é um caminho de leitura, claro, você pode ter outros diversos caminhos de leituras, outras diversas formas de fazer e apresentar também tua leitura, mas aqui eu vos apresento este. Plano de leitura do Novo Testamento. Por onde começar? Nós podemos começar esse plano de leitura do Novo Testamento pela primeira carta de São João. Leia a primeira carta de São João
por 2 vezes. Depois, o Evangelho de São João. O 3º passo, Evangelho de São Marcos. O 4º passo, as pequenas cartas de São Paulo. Carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. O 5º passo, você lê o Evangelho de São Lucas. Depois, o 6º passo, você passa aos Atos dos Apóstolos. O 7º passo, Carta aos Romanos. 8º, Evangelho de São Mateus. 9º passo, 1ª e 2ª Carta aos Coríntios. 10º passo, a Carta aos Hebreus. 11º passo, Carta de São Tiago. 12º passo, 1ª e 2ª Carta de São Pedro. 13º passo, 2ª e 3ª Carta de São João. 14º passo, Carta de São Judas. 15º passo, o Apocalipse de São João. 16º passo, 1ª Carta de São João. E aí você pode ler essa 1ª Carta de São João 3 vezes. Depois você passa o Evangelho de São João e leia 2 vezes o Evangelho de São João. Por que começar pela 1ª Carta de São João? A primeira necessidade de um cristão é ter certeza de sua salvação. É saber que Deus o ama e o escolheu gratuitamente, sem nenhum merecimento seu. Deus o pôs na lista daqueles que quer salvar. Foi uma escolha gratuita, amorosa, sem merecimento. Saber disso nos dá a certeza da salvação. E todo cristão precisa ter certeza de sua salvação. Dos 73 livros da Bíblia, só esta pequena carta foi escrita com este propósito, o de nos dar a certeza da salvação. Na conclusão de sua carta, São João vai dizer isto, e vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. Observa só o que São João escreve no finalzinho da 1ª carta, capítulo 5, versículo 13. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui vocês já conseguem perceber, então, olha que beleza dessa carta, só para vocês terem aí uma vontade de começar a ler. Lendo e relendo, você vai se convencendo desta feliz realidade. Você é salvo, você é escolhido. Olha que beleza, que maravilha! Vamos então para este segundo momento nosso, que é leituras dos livros do Antigo Testamento. E aqui eu já começo com a leitura do livro de Josué. Lá no princípio da Sagrada Escritura, logo depois do Deuteronômio, você encontra o livro de Josué, porque aqui onde Moisés não consegue chegar à Terra Prometida e entrega para Josué, Josué que chega então, que adentra com o povo a Terra Prometida. Veja só o que está escrito no livro de Josué, no Antigo Testamento. Que o livro desta lei esteja sempre em tua boca. Medita nela dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás, prosperarás
teus caminhos e serás bem-sucedido. Palavra do Senhor. Testamento. Comece a leitura pelos 3 livros sapienciais. Olha, quais são os 3 livros sapienciais? O livro da sabedoria, o livro do Eclesiástico e o livro de Provérbios. São livros muito próximos do Novo Testamento e fontes de ricos ensinamentos. Leia juntamente com o livro dos Salmos. Olha, outro ganho, o livro dos Salmos. O portal da entrada do Antigo Testamento são os Salmos. Faça deles o seu livro de cabeceira. Eu recomendo também a cada um de vocês, quem sabe, a ter um livro de bolso que traz os Salmos, que onde você estiver, você pode estar lendo um Salmo, pode aprofundar, não ficar apenas no Salmo 91, por exemplo, ou no Salmo 23, porque as pessoas sempre ficam nesse Salmo, ou Salmo 51, não fique apenas nestes, mas nós temos 150 Salmos para nós lermos e deliciarmos na Sagrada Escritura, né? Então, traga sempre consigo uma versão, né, de bolso que você pode ler quando você estiver com um horário livre. De qualquer maneira, o que eu quero acentuar aqui é que você deve trabalhar com os salmos independentemente de alguma ordem específica. Sempre que sentir impelido a isto, leia um salmo. Faça o seu diário sobre ele, sem receio de interromper o trabalho que estiver fazendo na sequência. Salmo é como uma fruta. Comemos a qualquer hora, pouco importando com as refeições. Nunca faz mal, sempre faz bem. Neste ponto, você já estará muito mais livre e criativo para a execução do seu diário. Não deixe de fazê-lo. Você poderá fazer um verdadeiro estudo vivencial de cada capítulo destes livros sapienciais e de cada salmo. Será muito rico, com certeza, o teu estudo. Os livros do Antigo Testamento serão lidos na ordem cronológica, das origens até a vinda de Cristo. Por isso, aqui também eu vos indico um plano de leitura para o Antigo Testamento. Vamos lá, então, neste plano de leitura para o Antigo Testamento. Quais os livros na ordem para serem lidos? Primeiro, o livro do Gênesis, depois, o livro do Êxodo, em terceiro, Números, em quarto, Josué, em quinto, Juízes, sexto, o primeiro Samuel, sétimo, segundo Samuel, o oitavo, primeiro Reis, o nono, segunda Reis, o 10º, Amós, o 11, Oséias, o 12, Isaías, do 1º até o 39, o 13, Passo, Miqueias, 14, Naum, o 15, Sofonias, no 16, Abacuque, 17, Jeremias, 18, Lamentações, 19, Ezequiel, 20, Abdias, 21, Isaías, do capítulo 40 ao 55, 22, primeiro Crônicas, 23, segunda Crônicas, 24, Esdras, 25, Neemias, 26, Ageu, 27, Zacarias, 28, Isaías, dos 56 ao 66, 29, Malaquias, 30,
Joel. 31, Jonas. 32, Ruth. 33, Tobias. 34, Judite. 35, Esther. 36, Eclesiástico. 37, Cânticos dos Cânticos. 38, Jó. 39, Eclesiastes. 40, 1 Macabeus. 41, 2 Macabeus. 42, Baruque. 43, Daniel. 44, Sabedoria. 45, Levítico. E 46, Deuteronômio. Então, esta é uma ordem que você pode, claro, vai demorar e vai levar um tempo bom para que possamos executar todo esse plano de leitura. Mas aqui, pelo menos, nós temos uma indicativa de leitura para que a gente possa aprofundar e tomar gosto pela Sagrada Escritura. E não é só tomar gosto, mas aprender de fato a ler, a interpretar e aprofundar também nos textos sagrados. Então, na medida dos nossos estudos, vamos passando outras dicas e vamos aprofundando também em alguns outros temas, em outros textos, até também entrarmos dentro da Sagrada Escritura e fazermos a nossa reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Jerônimo, rogai por nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.